A equipotencialização, ela acaba sendo mais importante do que o aterramento. Não que o aterramento não seja importante, como eu falei, é muito importante, tem que se ter os dois. Mas na impossibilidade do aterramento, de se executar o aterramento, a equipotencialização deve ser feita. E ela pode ser feita em praticamente todos os casos, né? O que é o aterramento? Então, se refere à terra propriamente dita ou a uma grande massa que se utiliza em seu lugar. Quando falamos em aterramento, falamos na Terra, no planeta Terra de fato. Então, ele é a nossa referência neutra, certo? É o nosso potencial zero. Então, quando falamos em Terra, falamos em planeta Terra, tá? A interligação de massas, tá? Elementos metálicos à Terra, ao potencial zero, tá? A nossa referência. Então, quando falamos que algo está aterrado, queremos dizer então que pelo menos um de seus elementos está propositalmente ligado à Terra, tá? Então temos, eu até coloquei a representação aqui, ó. Massa ou carcaça. Temos o exemplo aqui desse motor, tá? Esse motor, ele tem a carcaça, que é a parte metálica, a massa dele. Então, o que é massa? O que é considerado massa? Tá? Todo componente, todo equipamento elétrico, né, que tenha uma parte elétrica interna a ele. Tá? O motor, ele tem a bobina, tá? Ele tem um sistema elétrico interno. Então, é isso que é considerado como massa. Tá? Um equipamento elétrico. Então, a massa, a carcaça dele ali, é a parte metálica que envolve ele, é toda a parte metálica. Tá? Então, temos esse exemplo aqui, né? O motor interligado à terra, ao eletrodo de aterramento, tá? Então, eu até coloquei aqui, ó, aterramento igual ao eletrodo de aterramento, tá? Numa instalação elétrica, as partes metálicas, os componentes, a massa dos equipamentos são interligadas à terra através de eletrodos de aterramento, não é diretamente ali de qualquer forma. Aqui temos então, ó, o eletrodo de aterramento, tá? Interligado à terra aqui, feito da forma correta, executado, projetado da forma correta. E temos então a massa, a carcaça desse motor aqui interligada à terra através dele, tá? Então isso que é de fato o aterramento, que é diferente da equipotencialização, tá? A terra é uma boa escolha como ponto de referência zero, né? Como eu já falei. Uma vez que ela nos circunda em todos os lugares. Então, o planeta Terra, de fato, é a nossa referência, né? Então, todo o mundo, né, como aquele diz aqui, né? Circunda em todos os lugares. Então, é a referência zero. Quando alguém está de pé em contato com a Terra, seu corpo está aproximadamente no potencial da Terra. Por que aproximadamente, Lincoln? Porque a pessoa pode estar calçada, existem elementos que podem impactar ali, mas muitas vezes não significativo, muitas vezes sim, depende muito da situação, tá? Se a estrutura metálica de uma edificação está aterrada, então todos os seus componentes metálicos estão aproximadamente no potencial de terra. Aproximadamente porque, como eu falei, existem alguns componentes que podem influenciar aí. E aí, pode? A gente vê muito na internet isso aí, né? A galera aterrando o chuveiro, coloca lá no copinho com terra. Aqui também com prego. E aí, será que pode? Será que a 5410 permite? Não pode, tá? Voltando a falar, aterramento, eu preciso interligar uma massa, uma carcaça de um equipamento, ou da instalação, enfim, do equipamento, à terra propriamente dita, tá? Através de um eletrodo de aterramento. Eu não posso simplesmente colocar um prego aqui e dizer que o meu sistema, que o meu chuveiro está aterrado, tá? Não é correto, forma erradíssima. Tá? Eu já presenciei isso, tá? Eu vejo aqui na internet, a gente vê na internet, mas eu já presenciei, já fui em casa que o chuveiro estava aterrado com prego ou com o fio terra mesmo ali do chuveiro,
diretamente enterrado ali na parede, cara. Então, isso é ignorância, isso é falta de estudo, isso é falta de conhecimento técnico, beleza? Para aplicar aí. Então, não pode. Agora eu vou falar sobre a equipotencialização. O que é a equipotencialização? Ela é a ligação elétrica que coloca massas e elementos condutores praticamente no mesmo potencial. Por que praticamente no mesmo potencial e não no mesmo potencial? Depende muito, né? Por exemplo, eu tenho um cabo elétrico. O cabo elétrico ele tem uma certa resistência elétrica, tá? A passagem da corrente elétrica, ele tem uma certa indutância. Então, depende. Nada na vida é da forma ideal, né? Como a gente pensa exatamente, como a gente quer exatamente, né? Então, a forma ideal seria que um fio elétrico, um cabo elétrico, ele não tivesse resistência, né? Fosse um condutor 100%, mas não é. Então, nada na vida é 100%. Beleza? Então, por isso que ele diz que é praticamente no mesmo potencial. Mas, por uma questão de aprendizado, vamos imaginar que esteja no mesmo potencial, tá certo? E só tecnicamente falando aqui. O conceito de equipotencialização não envolve diretamente o solo, mas está relacionado ao objetivo de colocarmos todas as massas e elementos condutores no mesmo potencial entre si, independente de qual seja esse potencial em relação ao solo. Então, equipotencialização, equalização, você colocar todos os elementos metálicos, todas as massas no mesmo potencial, todas interligadas, para que haja então essa equalização, todos no mesmo potencial, para que não haja diferença de potencial aqui, ó, entre eles, tá? Se uma pessoa vir a tocar num motor e no outro, ela não tome choque, tá? Ela não venha a sofrer um acidente, muitas vezes grave, né, que acontece. Então essa é a finalidade da equipotencialização, tá? Você deixar todos no mesmo potencial. Então, como eu falei, uma pessoa toca no motor e toca no outro, dessa forma aqui, com uma ligação elétrica entre eles, né, aqui é equipotencializado, não vai haver diferença de potencial, não vai haver tensão elétrica entre um motor e outro. Então, a pessoa está protegida, certo? Então, essa é a função da equipotencialização, certo? Então, aterramento, interligação à terra. Equipotencialização, interligação entre massas, entre carcaças de equipamentos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Vamos seguindo aqui. Bom, temos até aqui o exemplo do avião, né? O avião, ele não está aterrado, mas todo o seu sistema interno, seu sistema elétrico interno, está equipotencializado. Então, não há uma obrigação de se aterrar. É interessante que se aterre, que se faça o aterramento. Obviamente, né? Voltando a falar, a nossa referência é a terra. Então, para atuação de dispositivos como DPS, DR, é interessante, é importante, né? Ajuda ali. Você tem uma referência de terra. Então, para o funcionamento da instalação, dos sistemas de proteção, o aterramento é importante. Mas o que eu quero dizer é que na impossibilidade de fazer o aterramento, se faz a equipotencialização, tá? Que é a interligação entre massas ali. Num quadro elétrico, eu vou interligar ali, ó, o barramento de neutro e terra, dependendo da situação. A gente vai comentar sobre isso na frente. Então, a equipotencialização, ela acaba sendo mais importante do que o aterramento. Não que o aterramento não seja importante. Como eu falei, é muito importante. Tem que se ter os dois. Mas na impossibilidade do aterramento, de se executar o aterramento, a equipotencialização deve ser feita. E ela pode ser feita em praticamente todos os casos, né? O avião, como eu falei, não tem como aterrar o avião. Como é que eu vou aterrar o sistema do avião? Se ele está voando, não tem como, mas eu tenho como equipotencializar, colocar todo o seu sistema, toda assim, a sua fuselagem, enfim, né, todas as partes metálicas no mesmo potencial, tudo no mesmo potencial. Imagina só aqui também essa casa, tá? Como é que eu vou aterrar essa casa, sendo que ela tá numa rocha, tá? Não tem como, tá? Então, eu vou equipotencializar toda a minha instalação dessa casa, ok?